Nos últimos anos, o Brasil tem assistido a uma polarização política intensa, marcada principalmente por dois nomes, Lula e Bolsonaro. Ambos já ocuparam a presidência, mobilizam milhões de apoiadores, mas também enfrentam níveis altíssimos de rejeição. A pergunta que paira no ar é: o Brasil está cansado de Lula e Bolsonaro? E mais importante, quem pode surgir como alternativa viável em 2026? Uma nova pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Quest, encomendada pela Genial Investimentos, joga luz sobre esse cenário. E os dados são, no mínimo, reveladores. Segundo o levantamento, 58% dos brasileiros afirmam que não gostariam de ver Lula como candidato em 2026. Um número alto, que mostra um certo desgaste natural de imagem, mesmo para quem ocupa hoje a presidência da República. Mas Bolsonaro enfrenta um cenário ainda mais difícil. 62% da população diz que não quer vê-lo novamente como candidato ao Planalto. Isso significa que, mesmo fora do poder, o ex-presidente ainda carrega uma rejeição maior do que seu principal adversário. Mas atenção, rejeição alta não significa derrota garantida. Em simulações de segundo turno, Lula e Bolsonaro continuam sendo os nomes mais lembrados e, em muitos cenários, estão tecnicamente empatados. Ainda assim, o recado da população é claro: há um cansaço visível com os mesmos rostos de sempre. Diante disso, a pergunta inevitável surge: quem pode ocupar esse vácuo político em 2026? A direita já está em movimento. A pesquisa mostrou que 49% dos eleitores de Bolsonaro consideram que deveria haver outro candidato conservador no lugar dele. Isso é significativo. Metade da base bolsonarista está aberta à ideia de uma nova liderança, e alguns nomes já começam a aparecer nesse cenário. Um deles é Romeu Zema, governador de Minas Gerais, com um perfil mais técnico e discreto. Outro é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e nome forte dentro da direita moderada, com boa relação com o mercado. Ambos aparecem como opções viáveis, embora ainda tenham baixo reconhecimento nacional. Mas os bastidores da política apontam também para nomes menos tradicionais e que têm buscado espaço principalmente nas redes sociais. É o caso, por exemplo, de Pablo Marçal, influenciador digital e empresário que tem crescido em menções espontâneas. Embora enfrente resistência no meio político tradicional, sua base engajada nas redes chama atenção. Outro nome que circula em rodas bolsonaristas é o da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Com forte apelo entre o público conservador e evangélico, ela já foi cogitada para ocupar espaço nas eleições anteriores, e parte da base ainda a enxerga como possível representante de continuidade, sem o peso da rejeição de seu marido. Também se fala de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que apesar de manter uma presença firme na política e nas redes, carrega junto a associação direta com a polarização que grande parte do eleitorado quer deixar para trás. A centro-esquerda também tenta se movimentar. Alguns analistas citam nomes como Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, ou até Flávio Dino, agora ministro do STF, como possíveis sucessores políticos de Lula, caso o presidente decida não concorrer. Mas o fato é que ainda não há uma terceira via consolidada. Nenhum nome até agora conseguiu romper a polarização que domina o cenário político brasileiro desde 2018. E aqui está o ponto central dessa análise. O eleitor quer mudança, mas ainda não sabe para onde olhar. Há um espaço aberto, um vácuo real, para quem conseguir se posicionar como uma alternativa madura, viável e sem os vícios da política tradicional. A questão é: alguém terá coragem e habilidade para ocupar esse espaço? A eleição de 2026 promete ser uma das mais imprevisíveis das últimas décadas. O cansaço com Lula e Bolsonaro está registrado nos números. Mas até que uma nova liderança consiga se apresentar de forma clara, o país seguirá girando em torno dos mesmos polos que o dividiram nos últimos anos. Talvez estejamos apenas no começo de uma transição, ou talvez a polarização ainda tenha fôlego para mais um round. Enquanto isso, a pergunta fica no ar: quem será o nome capaz de quebrar esse ciclo e conquistar a confiança de um Brasil cansado de promessas não cumpridas? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva agora no Arena News.